anos podem acompanhar a irmã Suzy. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos nos colocar em pé uma vez mais, irmãos, em reverência à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos assentar? Meus irmãos, esta carta, ela foi escrita por volta do ano 57, 58, 59 da era cristã, isto é, depois de Cristo. Ao mesmo tempo que essa carta, que este livro que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, ao mesmo tempo que é um livro, uma carta antiga, ela também é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Porque parece que Paulo está fazendo uma leitura dos dias atuais. E é bem verdade que nós vivemos um período de inversão de valores. Aquilo que é certo, ou que era certo, parece que não é certo mais. E aquilo que era errado, parece que não é errado mais. Nós vivemos um período de inversão de valores. E é sobre isso que Paulo trata aqui, especificamente nesta passagem. A carta de Paulo aos Romanos, a gente pode dividir ela em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o teor, o conteúdo da carta é doutrinário. Paulo fala sobre várias doutrinas, como por exemplo no capítulo 4 e 5 ele fala sobre a doutrina, ele começa no capítulo 3, ele fala sobre a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 5 ele fala sobre a doutrina do pecado original, isto é, todos nós, Adão ele era o nosso representante federal. Quando Adão caiu, todos nós caímos com Adão. Capítulo 6, 7 e 8, ele fala sobre o Espírito Santo, que é o agente da santificação. É ele que trabalha em nós. E nós estamos num processo. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Capítulo 9, 10 e 11, ele fala de Israel no plano da salvação. Capítulo 9, especificamente, ele fala sobre a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, que Deus nos escolheu, e ele dá alguns exemplos, né? Ele usa a figura de Jacó, a figura de Israel, a figura de Esaú, melhor dizendo, ele fala sobre a doutrina da predestinação. A partir do capítulo 12 até o capítulo 16, já é prática, ou seja, como consequência, como resultado, como evidência de tudo aquilo que Deus fez por nós, nós devemos agora demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor para com Deus, vivendo uma vida coerente, uma vida em harmonia, em concordância com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele já estava no final da sua terceira viagem missionária. Ele tinha saído de Éfeso e ele se encontrava na cidade de Corinto, quando ele escreve essa carta. E Paulo nunca tinha ido a Roma. Ele não é o fundador dessa igreja. E ele queria passar um tempo em Roma.
Mas o grande propósito de Paulo, a gente vai ver isso no capítulo 15, era ir à Espanha. Ele queria levar a mensagem de Cristo até a Espanha. Mas ele queria passar um tempo com os irmãos ali de Roma, ele queria conhecer aqueles irmãos. É bem verdade que ele era conhecido por alguns ali. E tinha chegado naquela igreja, o apóstolo Paulo, ele é o pregador da graça, né? Ele batia muito nessa tecla, salvação pela graça mediante a fé. E a igreja de Roma, ela era formada por grande parte de judeus convertidos ao cristianismo e também de gentios convertidos ao cristianismo. E havia um problema ali, as pessoas acusavam Paulo de ser um apóstolo genérico, as pessoas acusavam Paulo de estar distorcendo a mensagem de Deus. Por quê? Porque os judeus, eles levavam muito a sério a lei cerimonial, lei moral, né? Enfim, todas as leis. Então, os judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham aquela coisa com o calendário judaico, a dieta judaica, a circuncisão, porque era um período de transição. E Paulo era o pregador da graça, salvação pela graça mediante a fé. E Paulo deixou bem claro, né, nas suas cartas, principalmente em Romanos, em Gálatas, que as obras da lei, isto é, aquela lei cerimonial, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, apontavam para Cristo. E tudo isso se encerrou na pessoa de Cristo. Ou seja, nós não precisamos mais de nos circuncidarmos, não precisamos mais do calendário judaico, da dieta judaica, de guardar o sábado, porque tudo isso apontava para Cristo. Isso era obras da lei. Então, essa carta ela é considerada o maior tratado teológico da história. A carta de Paulo aos Romanos, porque aqui está todo o conteúdo, é uma exposição de tudo aquilo que Paulo ensinava, de tudo aquilo que Paulo pregava, por onde ele passava, tudo aquilo que ele tinha aprendido com Cristo, ele queria então expor, ele queria compartilhar. Então aqui nós temos todo o teor, todo o conteúdo da teologia paulina. Ele faz uma exposição detalhada do evangelho que ele pregava. Por quê? Porque tinha chegado a Roma boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia do apóstolo Paulo. Então, tendo dito isso, eu chamo a sua atenção para o versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Olha o que Paulo começa dizendo aí no versículo 1. Rogo-vos, chama a sua atenção para essa palavra, a parte A do versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A ideia da palavra rogo aqui, vamos parafrasear, contextualizar para os nossos dias, é como se fosse na língua portuguesa, é como se Paulo estivesse dizendo assim: pelo amor de Deus. Essa é a ideia na língua grega, é um apelo. E note você que Paulo poderia dar uma ordem, porque ele era um apóstolo de Cristo, ele tinha autoridade apostólica, mas ele prefere, em vez de dar uma ordem, ele prefere fazer um pedido, uma súplica, um apelo, um clamor. E ele diz: rogo-vos, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que Paulo tem em mente? Qual que é o ponto de Paulo aqui? O que Paulo está dizendo é que os cristãos de Roma, eles deveriam levar a sério a vida cristã. Por quê? Em consequência de tudo aquilo que Deus fez por nós, por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Então eu estou rogando a vocês, por quê? Os irmãos sabem, a gente já tem falado isso aqui em mensagens anteriores, que a cultura greco-romana era uma cultura libertina. Um dos lemas daquela época era que era proibido proibir. Só para os irmãos terem uma ideia, dos 15 imperadores de Roma, 14
eram homossexual, exceto um, Cláudio, que viveu por volta do ano 45 até o ano 50 da era cristã. E mesmo assim, Cláudio não era, mas a sua esposa era uma prostituta. Roma era a rede esgoto do mundo da época. Era o lixo do mundo. Todo o esgoto do mundo estava em Roma. Era uma cultura libertina, liberal. E o lema daquela época era: é proibido proibir. De modo que as pessoas estavam acostumadas com coisas pecaminosas, práticas erradas. A gente vê, por exemplo, naqueles cultos da mitologia grega. Pensemos, por exemplo, na cidade de Corinto, onde tinha a deusa a Afrodite. Lá acontecia um culto, e nesse culto, irmãos, as pessoas se embriagavam, e as pessoas cultuavam também o deus Baco, o deus do vinho, e ali acontecia orgias. É dali da cidade de Corinto que surgiu a palavra bacanal. Acontecia orgias, bacanal, coisas terríveis. E sem falar do templo da deusa Diana na cidade de Éfeso. Irmãos, era uma cultura libertina, liberal. É nesse contexto que Paulo escreve. Por quê? Porque nós somos cristãos e devemos ser semelhantes a Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso referencial. E é bem verdade que nos dias atuais nós vivemos uma época de inversão de valores. Uma época que é proibido proibir. Recentemente uma criança abordou a Simone, minha irmã. Cadê a Simone? A Simone é professora. Ela é formada em pedagogia. Recentemente uma criança de 10, 11 anos abordou a minha irmã. E a minha irmã ficou assim, absurdada, impactada. A criança chegou para ela e disse: olha, vocês cristãos, vocês são perseguidores, vocês são homofóbicos. E começou a falar um monte de coisa. E a Simone disse: não, nós não somos. E a Simone começou a refutar. Porque a gente vive uma época, irmãos, que é proibido proibir. A gente vive uma época de inversão de valores. A gente vive uma época que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente já não tem mais aquilo que a Constituição diz, que é liberdade de expressão. Temos, mas não temos. Dependendo do que a gente falar, isso pode nos comprometer. Eu queria falar tantas coisas aqui, mas nós estamos pelas redes sociais, a gente tem que ter uma certa cautela. Mas vocês estão entendendo, para quem sabe ler um pinga-letra. Meus irmãos, é o tempo que nós estamos vivendo, e é nesse contexto que Paulo diz: rogo-vos, eu apelo, eu clamo, eu suplico, que vocês não adotem os costumes, o padrão do mundo, porque somos diferentes. O nosso modelo, o nosso referencial é Jesus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Não é o que as pessoas pensam, acham ou falam. E hoje em dia você vê que o jovem ele vai para a faculdade e ele saiu de casa, aprendeu valores, princípios, aprendeu moral, ética com seus pais, princípios cristãos, e com pouco tempo ele já está com a cabeça virada. Com pouco tempo ele já volta, chega em casa com uns papos, como se diz na gíria, papo furado, umas conversas sem nexo, e você fala: que é isso? Precisamos, irmãos, ministrar isso para os nossos filhos. Os nossos valores não são os valores do mundo. Os nossos princípios não são os princípios do mundo. Somos cristãos. Os nossos valores, os nossos princípios são o que estão aqui na Carta Magna, que é a nossa Constituição, que é a Bíblia Sagrada, porque para nós cristãos a Bíblia é a nossa Constituição.
ela fala dos princípios e dos valores do reino de Deus. E nós estamos aqui para influenciar e não para sermos influenciados. Estamos aqui para ser agentes de transformação. E o texto continua, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois. Este pois aqui, irmãos, remete a tudo aquilo que Paulo tinha falado do capítulo 1 até o capítulo 11. Rogo-vos, pois, por causa de tudo aquilo que Deus... A ideia aqui é, ou seja, diante de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo. E a gente... Paulo fala de grandes doutrinas, do capítulo 1 até o capítulo 11. Ou seja, diante da salvação, diante da misericórdia de Deus, da graça de Deus, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, e está fazendo por nós, nós agora devemos, como gratidão a Deus, vivermos uma vida de acordo com a sua palavra. Irmãos, o cristianismo, ele é fenomenal, ele é diferente de tudo. Em qualquer religião do mundo, a pessoa, ela tem que fazer um sacrifício para ela ser aceita por uma divindade. Pensemos nos deuses da mitologia grega. Qualquer uma daquelas divindades, você tinha que fazer um sacrifício para você ser aceito por uma divindade. No cristianismo é diferente. Cristo é o nosso sacrifício perfeito, completo, total e absoluto. Eu obedeço a Deus não porque eu quero fazer uma barganha, uma troca com Deus. Eu obedeço a Deus como consequência, como resultado de tudo aquilo que Deus fez por mim, por intermédio de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo: olha, rogo-vos, pois. Isso remete a tudo aquilo que Paulo fala do capítulo 1 até o capítulo 11. Diante de tudo aquilo que Deus fez por vocês, nós éramos pecadores. Leia depois na sua casa o capítulo 1 de Romanos, do versículo 25 até o final do capítulo 1. Ali Paulo descreve o homem sem Deus. E Paulo diz que o homem sem Deus, ele fala coisa ali, o homem sem Deus ele é depravado, o homem sem Deus ele é invejoso, o homem sem Deus ele cultua, ele adora os ídolos. E Paulo descreve ali, o homem sem Deus ele inverte os valores. É sobre isso que Paulo diz no capítulo 1, a partir do versículo 25 de Romanos, até o final do capítulo. Ele descreve o homem sem Deus. E aí Paulo começa a falar, no capítulo 3, sobre a justificação, ou seja, Deus nos justificou. É o ato de Deus nos declarar justos perante o seu tribunal pelos méritos de Cristo. Justificação é a ideia de perdão judicial. Deus nos perdoou. Aí no capítulo 4 e 5 ele usa a figura de Abraão e de Davi, que foram salvos pela graça, mediante a fé, justificados por Deus também. Aí no capítulo 6 ele fala da obra do Espírito Santo, que agora o Espírito Santo habita em nós, e ele está trabalhando em nós, nos moldando a cada dia. E diante de tudo aquilo que Deus fez por vocês, agora como consequência, resultado, como evidência de que vocês são de Deus, vivam de acordo com os princípios de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo. E ele continua dizendo, olha aí, versículo 1 ainda. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Note vocês que Paulo não usa a palavra misericórdia no singular, mas ele usa no plural. Eu já expliquei para vocês aqui a ideia de misericórdia e graça na Bíblia. Misericórdia é aquilo que você merece e Deus não lhe concede. Graça é aquilo que você não merece e Deus lhe concede. Nunca se esqueça dessa regrinha. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus nos poupa, nos preserva
e não nos concede. Graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos concede. Misericórdia é a ideia de alguém, eu gosto muito dessa ilustração. Misericórdia é a ideia de alguém que cometeu um crime capital. Pense um crime capital. E essa pessoa, ela é julgada em primeira instância e ela perde. E ela é julgada em segunda instância e ela perde. E ela recorre para a terceira e última instância, ao Supremo Tribunal Federal, e ela perde. Ela perde em todas as instâncias. É como se Deus olhasse para você agora, depois de perder em todas as instâncias. E Deus olha para você e diz: e aí, o que você merece? Você cometeu um crime capital. O que você merece? Você merece ser julgado e condenado. Só que em vez de te dar aquilo que você merece, que é julgamento, que é condenação, isso é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, em vez de te dar aquilo que você merece, eu vou te dar graça, favor imerecido ou favor não merecido. Em vez de te punir, de te condenar, isso é o que você merece, eu vou te dar graça, favor não merecido. Eu vou te dar o que você não merece, eu vou te dar salvação. E é isso que Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha o apelo de Paulo. Deus tem sido misericordioso conosco, irmãos, todos os dias. Jeremias, escrevendo em Lamentações, Jeremias, ele diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Porque a gente pisa na bola todo dia, irmãos. A gente erra todo dia, a gente falha todo dia. E Deus é um Deus santo, justo, padrão de Deus, irmãos. Não há palavras na língua portuguesa para descrever. Pensemos na palavra ótimo, não. Pensemos na palavra excelência, não. O padrão de Deus é nível máximo. Deus é santo, Deus é puro. E Deus usa de misericórdia conosco todos os dias, meros mortais pecadores. Então Paulo está fazendo um apelo: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diante de tudo aquilo que Deus fez e faz por vocês, Ele usa de misericórdia todos os dias. E a gente sabe que tudo na vida do cristão, irmãos, não é mérito, é graça e misericórdia e graça. E Paulo continua dizendo que apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus. Paulo está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. E você sabe que todo judeu, ele é perito, ele é especialista no Antigo Testamento. E Paulo está remetendo aqui ao sacrifício do Antigo Testamento. É isso que ele tem em mente quando ele diz que apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus. Paulo está lembrando aqueles cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, sobre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Lembra que no Antigo Testamento tinha aqueles sacrifícios de animais, de cordeiros, que era uma forma de cobrir o pecado do povo, e aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, que é o nosso sacrifício completo, perfeito, total e absoluto. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que Paulo tem em mente? Qual que é o ponto de Paulo? Do mesmo modo que os sacrifícios do Antigo Testamento eram preparados e dedicados à adoração, agora vocês devem usar os seus corpos para servir e obedecer a Deus. Paulo está contrastando com a cultura da época. Lembra que tinha uma seita chamada, uma filosofia, melhor dizendo, e Paulo escreve pelo menos 8 livros do Novo Testamento, que é para combater essa filosofia, que era uma seita chamada gnosticismo, que vem da palavra gnos no grego, que é a palavra conhecimento. E os gnósticos
eles negavam as principais doutrinas do cristianismo, como a doutrina da encarnação, eles negavam a humanidade de Cristo, eles negavam a doutrina da criação, da ressurreição dos mortos, e eles deram muito problema para a igreja, nos primeiros 3 séculos pelo menos, e dentro dessa filosofia eles tinham 2 correntes, porque eles ensinavam que a matéria é má e o espírito é bom, muito influenciado pelo filósofo Platão. E uma vez que a matéria é má, eles tinham 2 correntes, uma chamada ascetismo, a outra hedonismo. O ascetismo é a ideia de privação, restrição, jejuns prolongados. E hedonismo é a ideia de prazer, uma vida liberal, libertina, uma vida sem regras, sem limites. Então, Paulo está contrastando, porque na cultura greco-romana era muito comum essa questão do hedonismo, porque a matéria é má, então o que importa é o espírito. Vamos então curtir a vida. Vamos então viver uma vida sem regras, sem limites, sem normas. É proibido proibir. Então Paulo está contrastando. E ele está dizendo, olha, agora vocês devem apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, que cada membro do seu corpo glorifique a Deus. E ele já tinha falado isso em Romanos capítulo 6, versículo 13. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, algumas páginas, aí, capítulo 6, versículo 13. Olha o que Paulo diz. Romanos 6, 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a ideia aqui não é como no Antigo Testamento, que um animal era colocado sobre o altar e era oferecido. Agora a ideia é que você ofereça o seu corpo, cada membro do seu corpo, cada tecido, cada célula do seu corpo, cada órgão do seu corpo, para glorificar a Deus. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Tudo na vida do cristão tem que ser para a glória de Deus. Eu sempre digo aqui na igreja, nós fomos criados, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, não no sentido físico. E também fomos criados para servir a Deus e o nosso próximo, e também para ter prazeres legítimos. O que é um prazer legítimo? É aquilo que a Bíblia aprova. Por exemplo, comer é um prazer legítimo, beber é um prazer legítimo, fazer uma viagem em família ou com amigos é um prazer legítimo. Ter um momento de lazer, de passatempo, de entretenimento, desde que você não fira os princípios de Deus, é um prazer legítimo. Dormir é um prazer legítimo. Tem uns que dormem até demais, né? Tudo aquilo que a Bíblia aprova, irmãos, não é pecado. Fomos criados para a glória de Deus. Então o que Paulo está dizendo, que ele tem em mente aqui, o ponto dele, é que nós devemos usar os nossos corpos para servir a Deus e obedecer a Deus. Não é? Paulo não é contra a atividade física, não é o ponto aqui, tá? Não é isso que ele quer dizer. Ele está contrastando a ideia que os romanos e que os gregos tinham de viver uma vida sem regras, sem limites, no tocante aos seus corpos físicos. E ele pega a figura do Antigo Testamento, daqueles sacrifícios de animais, que também era comum na cultura greco-romana. Ele pega a figura desses animais que eram oferecidos como oferta a Deus. Ou seja, agora você não precisa oferecer nenhum animal.
você não precisa fazer nenhuma barganha com Deus, você não precisa fazer nenhum sacrifício mais, você só precisa ofertar a sua vida como oferta de amor a Deus. E como que você pode fazer isso? Vivendo uma vida de obediência aos princípios do nosso Deus. E o texto continua, irmãos. Olha o que Paulo diz na sequência aí. Volta lá para Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o que é o vosso culto racional? A palavra aqui, racional na língua grega, é a ideia de lógica, é a ideia de um culto inteligente, contrastando com aqueles cultos que eram feitos na cultura greco-romana, aqueles cultos que eram prestados aos ídolos, isto é, as divindades da mitologia grega. Você pode ver isso, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 25, como era o modelo do culto àquelas divindades, a partir do versículo 25. Então, o que é o culto racional? É um culto que tem doutrina e vida, teologia e vida, ortodoxia e piedade, credo e conduta. É um culto que tem, você adora a Deus com inteligência, porque naqueles cultos do mundo greco-romano, as pessoas entravam em transe, em êxtase, e as pessoas tinham o famoso culto de mistérios, e as pessoas faziam coisas que até o diabo duvida. Eu estou falando por parábolas porque nós temos crianças aqui. Então Paulo está contrastando, ele está refutando, e é nesse contexto que ele diz, olha, o culto a Deus é um culto inteligente, de modo que ninguém perde, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém, irmãos. Ai, pastor, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então não é o Espírito Santo, é qualquer outro espírito, espírito de porco, de bode, Espírito Santo não. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém, de modo que a pessoa, tipo assim, ai, eu não sei o que eu fiz. Um culto racional é um culto lógico, inteligente. Eu adoro a Deus de forma racional. Eu não entro em transe, em êxtase. Não faço o que era feito nos cultos de mistérios. Não perco a minha consciência. Por quê? Porque o culto racional, ele é feito com o coração. Sim, a gente sente Deus. É a ideia de sentir. Também não é um culto engessado. Também não é aquele culto que você não tem liberdade para adorar, exaltar, glorificar a Deus. Porque a gente vê hoje dois extremos. Há igrejas que até usam de manipulação emocional, de controle, um controle emocional, um descontrole emocional, melhor dizendo. Há igrejas que botam, por exemplo, um fundo musical, a bateria tal, e aquilo a gente sabe que aquilo entra no subconsciente da pessoa, e a pessoa entra em êxtase. E aquilo muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com Deus. Deus está longe daquilo ali. A maioria não. Deus não tem nada a ver com aquilo, porque você vê que é um poder de manipulação, é uma hipnose. Mas existe cultos também que ninguém, se alguém falar assim, aleluia, o irmão do lado. Se alguém falar assim, glória a Deus, o irmão, que isso? São cultos engessados, amputados. Adorar a Deus de forma racional é adorar a Deus com o coração, a gente sente, mas com a mente também a gente pensa. E John Stott dizia, crer é também pensar. A gente concilia sentir com pensar. Este é o culto. Este é o culto. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vem de uma cultura, né? A gente, desde criança, a gente aprende a gostar de futebol no Brasil. E a gente assiste uma partida de futebol, muitas vezes nem do nosso time do coração. Essa semana mesmo eu assisti França e Bélgica. Não sei se alguém mais assistiu. Que jogo!
A Bélgica estava ganhando de 2-0, depois a França virou 3-2 no segundo tempo. E eu fui na casa do meu primo e assisti o jogo com ele. Foi sexta-feira à tarde ou quinta-feira à tarde, não me lembro. E ali a gente se doa, se entrega. Quando o seu time de coração está jogando, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, como é que você fica quando o seu time faz um gol? Quando o goleiro do seu time faz uma defesa, você vibra, você fica entusiasmado, você se entrega, se doa. Irmãos, e muitas vezes a gente vem para um culto, a gente não está diante de uma celebridade. Como é que você fica se você encontrar uma celebridade? Pensemos no mundo do futebol. Se você tiver a oportunidade de ter um encontro real com Cristiano Ronaldo, com Messi, qual seria a sua reação? Você, acredito, de repente poderia pedir um autógrafo, uma foto, de repente você ia ficar em êxtase, você ia ficar, meu Deus, Cristiano Ronaldo. E muitas vezes, irmãos, não estamos diante de uma celebridade, não estamos diante do Messi, do Cristiano Ronaldo, não estamos diante do nosso time de futebol, mas estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele disse que ele se faria presente. Jesus está aqui, irmãos. Não de forma física, literal, mas de forma espiritual, ele está no nosso meio. E a ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Se você tivesse uma oportunidade de ficar cara a cara, face a face com Jesus, o que você falaria para ele? É que a gente não pode abraçar, né? A gente está num período de pandemia. Mas a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que que de glória em glória estamos sendo transformados. Deus está em cada um de nós, irmãos. Porque somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, não no sentido físico, como falei. Quando você encontrar essa expressão imagem e semelhança de Deus na Bíblia, Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles que ele não comunica com os seres humanos, que ele não compartilha, que ele não reparte. Atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilha, que ele reparte. Pensemos em alguns atributos incomunicáveis. Deus é onipotente. Alguém aqui é onipotente? Não. Atributo incomunicável. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é soberano. Deus é imutável. Isso são atributos incomunicáveis. Atributos que pertencem a Deus, ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas. E Deus tem os seus atributos comunicáveis: bondade, justiça, santidade. Esses atributos Deus comunica com seus filhos. Então é nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos atributos de Deus. E atributos fala do caráter, das qualidades de Deus. Marcas que identificam alguém. Ou seja, nós temos características, marcas que nos identifica que somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, temos atributos comunicáveis de Deus, como justiça, como bondade, como amor, como santidade, como misericórdia, como graça. É nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E com isso eu quero dizer, irmãos, que o Senhor está aqui. Portanto, você tem liberdade para adorá-lo, para exaltá-lo. Se você sentir de falar glória a Deus, diga glória a Deus. Se você sentir dizer aleluia, diga aleluia. Se você sentir de levantar as suas mãos, levante as suas mãos. Se você sentir de aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor. Se você sentir de dizer aleluia, glória a Deus, de exaltar, de glorificá-lo, você está na presença do seu Deus. O culto racional, irmãos, ele é feito com o coração, ele é feito com a mente, ele é feito com a alma de seres inteligentes, em contraste com os cultos aos ídolos, que eram feitos de forma, as pessoas entravam em transe, entravam em êxtase, e era o chamado famoso culto de mistérios, que acontecia principalmente na cidade
de Corinto, naquele culto à deusa Afrodite. E ali havia aquele mix de orgias, bacanal, porque também havia um espaço no templo da deusa Afrodite que eles cultuavam ao deus Baco, deus do vinho, e as pessoas se embriagavam, faziam uso de drogas, aquela droga antiga, ópio. Ópio mesmo? Quem é médico aqui? Ópio, não é isso? Ópio. As pessoas faziam uso de coisas absurdas. E ali, irmãos, sexo livre. Era uma coisa absurda que acontecia ali. E Paulo continua dizendo, olha o que ele diz no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Na língua grega existem duas palavras para se conformar. Existe uma palavra que é esquema, que é a palavra que Paulo usa aqui. E existe a palavra morfê. Morfê é a ideia de alguém que é constante, que não muda, que não é um camaleão. Aqui a palavra esquema. Esquema é alguém que muda todos os dias. É um Maria vai com as outras. É um cara que não tem cabeça, é aquilo que a gente chama de fulano de tal, cabeça fraca. É um cara que é influenciado, né? E os profissionais que estudam o comportamento humano, eles dizem que a personalidade forte, ela domina, ela influencia alguém que tem a personalidade fraca. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, e não vos conformeis com este século. Século aqui é a ideia de mundo, é a ideia de tempo presente. Não entra no esquema, porque a palavra é esquema na língua grega. Não entra no esquema do mundo. Ou seja, e a palavra conformar também é a ideia de você entrar numa forma. É você ser moldado por aquele ritmo, por aquele esquema, por aquela filosofia, por aquela ideologia. E é isso que Paulo está dizendo. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não devemos adotar, parafraseando o que Paulo está dizendo, não adoteis ao padrão deste mundo. É a ideia de não sermos moldados pelos valores deste mundo. E a gente liga a televisão hoje, eu evito assistir várias emissoras, né? E uma delas você sabe que não dá para assistir mesmo. Aliás, várias, mas uma não dá. E eles querem nos convencer que o errado é certo e que o certo é errado. E a gente inconscientemente, a gente vai abraçando essas ideias. Por quê? Porque é o pragmatismo. O pragmatismo prega o quê? Não é o que é certo, é o que dá certo. Não é o que é certo, é o que funciona. De repente você chega numa roda. 7 pessoas defendem algo que você é contrário. Mas aí, todo lugar que você chega, as pessoas defendem aquilo, acreditam naquilo. Aí você vai sendo moldado, vai entrando no esquema, a princípio inconscientemente, e depois, sem você perceber, você está falando as mesmas coisas. Recentemente alguém chegou para mim e falou, pastor, a questão da ideologia de gênero, essas pessoas têm, né, e outros argumentos, e eu peguei e falei assim, se partimos desse raciocínio, a pessoa defendendo, né, falei, e usando argumentos, não, porque eles têm isso, têm aquilo, tal, vou me poupar dos comentários aqui, né, eu falei, se nós partimos desse argumento, então, a gente pode defender o estuprador também, porque a gente pode alegar, né, que ele tem, o nosso personal aqui, testosterona demais. A gente pode, não, ele tem muita. A gente pode defender o pedófilo. A gente pode defender o ladrão. Porque ele já tem um impulso. Como é que fala aquela pessoa que tem mania de roubar? A palavra klepto não é língua estranha, tá, irmãos? Fala devagar, que tem palavra que dá caindo na minha língua. Minha língua é um pouco presa. Kleptomaníaco. É isso que vocês entenderam. Eu posso defender. Se for assim, até o cara que é hétero. Não, pastor, mas eu tenho muito desejo, muito impulso. Irmãos, as pessoas usam várias justificativas.
Então, se eu posso defender essa classe específica, então defendemos o estuprador, o pedófilo, o ladrão, o cara que é hétero também, que tem muito impulso. Irmãos, nada a ver. A gente tem que ficar com a palavra. Então, a gente não pode entrar no esquema deste mundo. E eu digo aos pais aqui, monitore os seus filhos, aquilo que eles assistem na TV, aquilo que eles estão vendo no celular. Monitore, todos os dias pegue, deixa eu ver o histórico, deixa eu ver o que você está acessando. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se preocupa em oferecer o melhor para os nossos filhos, mas estamos pecando em não dar a eles tempo, qualidade de tempo. A gente faz o quê? Dá um celular para ele. E muitas vezes eles estão sendo doutrinados por pessoas diabólicas, satânicas, malignas. Aí volta e meia o seu filho chega com os assuntos, com os argumentos, e você, que isso? Que isso? E aí quando você muitas vezes percebe, já é tarde demais, a vaca já foi para o brejo há muito tempo. Monitore com quem os seus filhos andam. A Bíblia diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33, leia na sua casa. Monitore. A Bíblia diz que a gente não pode assentar na roda dos escarnecedores. Isto é, alguém que escarnece do meu Deus e da minha fé. Não posso. E o texto continua dizendo, irmãos, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não adote o padrão deste mundo, ou seja, é a ideia de não sermos moldados pelos valores deste mundo. Essa é a ideia. Exemplo, um cristão, ele tem por dever moral em ser contra a ideologia de gênero. É algo que fere os princípios de Deus. Nós amamos todos de forma incondicional. Como cristão, a gente tem que amar tudo e todos de forma incondicional. Mas temos o dever moral de condenar a prática, não a pessoa. De não concordar com a prática. Um cristão não pode ser a favor de ideologia de gênero. Ele tem por obrigação moral, porque a Bíblia condena tanto no Antigo como no Novo. Nós cristãos somos a favor da ideologia de Gênesis. Sabe qual é a ideologia de Gênesis? Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo. Um cristão, ele tem por obrigação de ser contra a legalização do aborto. Isso vai contra os princípios de Deus. Há várias passagens bíblicas. Salmo 139, o salmista diz, Deus me viu ainda informe no meu ventre. Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias no ventre da sua mãe. João Batista estava no ventre da sua mãe. E quando teve Isabel e Maria tiveram contato, Maria, mãe de Jesus, quando eles tiveram contato, ali João Batista já foi cheio do Espírito Santo. Um cristão, ele tem por obrigação em ser contra a legalização das drogas, irmãos. Ele tem que ser contra. E hoje a gente vive um período de destruição dos valores da família. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que a gente faça oposição, frente. Que Deus nos livre, irmãos. Não sei se você já estudou a história de comunismo, de islamismo. Estude, veja países que são governados por regime totalitário, por comunismo, ou por comunistas, melhor dizendo. Países muçulmanos. Claro que tem dois grupos, tem os radicais e tem os mais moderados. Que Deus nos livre, irmãos. O cristianismo, para a glória de Deus, aonde o cristianismo chegou. Estude eu gosto muito de história, estude a história das civilizações, dos povos. Aonde o cristianismo chegou. O cristianismo trouxe o conceito de ética e de moral. Quando o cristianismo chegou nos países nórdicos,
Dinamarca, Suécia, Irlanda. Aí está faltando mais dois que eu não consigo lembrar aqui agora. Dinamarca, Suécia, Irlanda. Quem que é especialista aqui? Está faltando dois países. Dinamarca, Noruega, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Noruega. Falta só um só. Lembra? Não? Aonde chegou, irmãos, o cristianismo acabou com conceitos depravados de coisas erradas. E as pessoas hoje estão lutando contra o cristianismo, contra os valores morais e éticos. E nós, a igreja do Senhor, nós devemos continuar firmes com a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas acham. E Paulo conclui dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra transformar aqui na língua grega, irmãos, significa mudar a forma. A transformação começa na mente e no coração. Nós somos pessoas que a gente tem que influenciar e não sermos influenciados. Não podemos ser Maria vai com as outras. E a ideia aqui, irmãos, é que é a ideia de que nós temos que influenciar. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Em vez de exportarmos o evangelho de Jesus Cristo, que muda caráter, que transforma vidas, sabe o que nós estamos fazendo? A gente está importando práticas mundanas e pagãs. E a gente vai, veja hoje em dia, irmãos, está difícil comprar calça de macho. Antigamente você comprava uma calça, você podia baixar normal assim. Hoje não dá mais, aparece o cofrinho. A moda hoje é calça coladinha para homem, calça justinha, roupa toda rasgada. E a gente sabe quem são os estilistas, né? Vamos nos pouparmos dos detalhes, né? Em sua grande maioria. E a gente vai aceitando essas coisas. E se não aceita, é quadrado, é alguém que parou no tempo. Eu cheguei um dia na loja e falei: moça, eu já fui em tantas lojas, onde que eu acho calça de macho, de homem? Como assim? Falei: olha, eu não fico à vontade, eu chego na igreja, eu tenho que fazer isso aqui, ó, tenho que abaixar, mas tenho que puxar a minha camisa. Ela: por quê? Porque aparece, eu quero calça de macho. Não tem mais, Júnior. Não tem, ô Marcelo. Não tem. Eu quero uma calça decente, calça toda rasgada. E eu aprendi uma coisa, irmãos, tem roupa própria para cada ocasião. Não combina eu ir para Ubatuba de terno e gravata. Eu vou chegar na Praia Grande lá de terno e gravata. Mas também não combina eu vir para a igreja com roupa colada, justa, apertada, indecente, vulgar. Não combina. Aliás, não combina em lugar nenhum, né? Tem roupa própria para casamento. Casamento a gente vai solene. Fiz o casamento recente do Júnior, coloquei um terno bonito, tal. Por quê? Porque é roupa própria para cada ocasião. Irmãos, e muitas vezes a gente perde a noção. Quando você está vindo para a igreja, para o culto, você não está indo para um shopping, não. Você não está indo para uma passarela. Claro, pode vir chique, bem arrumado, não há problema nenhum nisso. Pode vir cheiroso, banho tomado, e deve vir mesmo, né? Mas venha com a roupa própria, a roupa decente. Lembra lá de Isaías capítulo 6, dos anjos, dos serafins? A Bíblia diz que com duas, eles tinham 6 asas. Com duas eles cobriam o rosto. Com duas eles cobriam os pés, e com duas eles voavam. E dizia Kadosh, 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 que é santo em hebraico. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui a gente vê um texto que fala que a gente tem que apresentar o nosso corpo. É claro que é a ideia de você oferecer o melhor para Deus, é a ideia de você prestar um culto racional, mas é a ideia também de decência e ordem. Aleluia!
E o texto diz, mas transformai-vos. Por quê? Porque nós somos agentes de Deus para transformar o mundo. Somos embaixadores de Cristo. Já parou para pensar na figura de embaixador? Eu tive a oportunidade de conhecer a embaixada brasileira em Boston. E eu fiquei assim, absurdado. Eu sabia na teoria. Quando você entra dentro de uma embaixada, vamos supor, a embaixada, já tive aqui no consulado americano também, embaixada americana no Brasil. Você entrou ali, pagamento em dólar ou real? Dólar. Leis americana. Todas as leis são dos Estados Unidos. Se acontecer algum BO ali, você está dentro de um território americano. Ou seja, a embaixada americana está no Brasil, mas aquela embaixada é território americano. Leis, costumes, muitas vezes, hoje não mais porque tem comidas americanas no Brasil, mas houve épocas que a comida vinha dos Estados Unidos. Eles recebem dólar, não recebem real. Chega lá, alguns falam português, mas a maioria fala inglês. Eles não têm obrigação de falar português, porque é você que está indo até eles. Você está entendendo? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós temos que trazer para essa terra os valores e os princípios do reino de Deus. Mas o que a gente faz? Muitas vezes a gente se apega. E a gente começa a ficar parecido com eles. Em vez deles ficarem parecido com a gente começa a ficar parecido com eles. E a gente esquece que há várias passagens que diz que nós somos peregrinos e estrangeiros, estamos aqui de passagem, viemos aqui para influenciar e não para ser influenciado, viemos aqui para trazer os valores e princípios do reino de Deus e não para adotar o padrão deste mundo, viemos aqui para confrontar e não para abraçar as ideias do mundo. Viemos aqui como embaixadores do reino de Deus para trazer os costumes, a cultura do reino de Deus. E a gente tem que adotar isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E Paulo conclui dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo conclui dizendo, você quer experimentar a boa, agradável e vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Coloque tudo isso em prática. Tudo isso que você acabou aqui. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, santo e agradável, a ideia de santidade, porque o animal que era oferecido no templo do Antigo Testamento tinha que ser um animal perfeito, não podia ter mácula, não podia ter um defeito sequer, porque o sacerdote não aceitava. Lembra quando Jesus chegou lá no templo e ele viu as pessoas oferecendo animais, porque era assim, as pessoas levavam o animal, mas naquela época muitos viajavam de lugares longe, como Roma, alguns vinham de Alexandria, outros de Éfeso, outros de Corinto, outros de Tessalônica, de Bereia, de Filipos. Então as pessoas, tipo assim, elas chegavam lá, tinham os cambistas, os mercadores, eles vendiam animais, e era animal cego, animal com defeito, coxo, e eles ofereciam. Então foi nesse contexto que Jesus chegou e destruiu tudo. Vocês estão oferecendo, e sem falar que fizeram disso aqui um mercado, né? Fizeram disso aqui um covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. E para Deus nós temos que oferecer o melhor, e muitas vezes a gente oferece um culto meia boca, a gente oferece resto, sobra para Deus, e para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. A gente tem as melhores desculpas muitas vezes para não orar, para não ler a Bíblia, para não vir ao culto. E eu vendo o jogo quinta-feira da Bélgica e da França, 45 minutos, mais acréscimo, intervalo, mais 45. Eu torcendo para ter uma prorrogação e para ter um pênalti. Para ter pênalti. Aí quando o cara fez o terceiro gol, eu falei no finalzinho, não, eu queria prorrogação e pênalti, o jogo está muito bom. E jogo bom assim, a gente só vê uma vez na vida e na morte, diante do contexto, né? Quem nasceu nos anos 80 é outra realidade, nos anos 70, a gente viu, né? Quem viu, viu, né? Quem não viu, não viu mais, né? Agora vocês estão pegando só a rebarba, mas não é o caso aqui. Então, irmãos,
E para um culto, muitas vezes, a gente fica o tempo todo assim. A pessoa parece estar com a bexiga solta, vai no banheiro 10 vezes. E a pessoa vai ao cinema e fica lá 2 horas. Quando o cara está comendo pipoca, dependendo, todo mundo te olha. Se alguém acende a luz, o celular, todo mundo olha. E por que para Deus? Eu me incluo, irmãos, eu me incluo. Por que para Deus, muitas vezes, a gente oferece um culto meia boca? E culto não é só a ideia de vir aqui aos domingos, não. Porque isso aqui é só uma parte do culto. O culto é aquilo que você oferece a Ele durante todo o dia, semana, na escola, no trabalho, na faculdade, no passeio, no lazer. É a sua forma de conduta, é a sua forma de estar conectado com Deus. Perguntaram para um grande homem de Deus um dia: quanto tempo você ora por dia? Ele falou: eu não oro nem 5 minutos por dia. O cara falou assim: mas que isso, nem 5 minutos por dia? Ele falou: sim, não oro nem 5 minutos, mas não consigo ficar 5 minutos sem ter comunhão com meu Deus. Ou seja, eu estou sempre conectado com Ele, estou sempre antenado com Ele. Na escola, no trabalho, na viagem, eu sou um cristão. Eu preciso levar os princípios do reino de Deus. Eu cultuo a Deus no trabalho, na escola, na viagem, no lazer. Eu estou sempre conectado com Ele, ligado com Ele. Então, irmãos, se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente viu aqui nos versículos 1 e 2. Devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Não podemos oferecer a Deus um culto meia boca. Para Ele tem que ser o melhor. Ele não aceita sacrifício com defeito, com mácula. Para Ele tem que ser... É a ideia de que a gente tem que se entregar a Ele 100%. De corpo e alma, sem reservas. Eu preciso oferecer o melhor para o meu Deus. E não nos conformarmos com este mundo, mas transformar este mundo pela renovação da vossa mente, por tudo aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Vamos nos colocar em pé. Samuel, faz um solo, por favor. Eu quero orar com você nessa manhã. Porque quem sabe você está adotando o padrão deste mundo em alguma área da sua vida. Quem sabe em alguma área da sua vida você, em vez de influenciar, você está sendo influenciado. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua mão direita no seu coração. E eu vou te dar um tempo para você orar. Todos nós aqui precisamos de melhorarmos. Todos nós somos falhos, somos passivos de erros, somos pecadores. E o mesmo Deus que falou com você nessa manhã, Ele também falou comigo. Porque a gente tem que influenciar e não ser influenciado. A gente tem que ser agente de transformação. A gente tem que exportar esse evangelho que muda caráter e muda vidas. A gente não pode importar as práticas pagãs e mundanas. E muitas vezes estamos importando, levando para nossa casa, para o nosso trabalho. De repente você já não ouve música cristã mais. Só ouve música mundana, música que faz apologia a drogas, a álcool, a prostituição, a lascívia. E antes, você lembra quando você acordava? Você colocava um louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória. Hoje você coloca o quê? Eu estou desatualizado, eu ia falar cantores dos anos 80, 70. Hoje você coloca o quê para tocar? Ia falar rádio, né? Toca disco, mas estou desatualizado. Eu não sei o que você toca no seu celular hoje. Não sei o que você coloca para você ouvir. Coisas que você está assistindo na TV que você não assistia antes. Coisas que você está vendo e você não via antes. Coisa que você está falando e você não falava antes. Lugares que você está frequentando e que você não frequentava antes. Porque tem lugar que não combina com cristão, irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, resistir o diabo. Coisas que você está levando para sua casa, que você não levava antes. Eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora.
E é tempo de nos arrependermos. É tempo de pararmos de importarmos práticas mundanas e pagãs. E é tempo de exportarmos o evangelho que muda, que transforma, o evangelho que tirou das drogas, do álcool, da prostituição, o evangelho que mudou a sua vida, que transformou, que restaurou o seu casamento. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a vivermos de acordo com a sua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a levarmos para nossa casa os princípios e os valores do reino de Deus. Senhor, tenha misericórdia, porque muitas vezes estamos ouvindo coisas que não deveríamos ouvir. Estamos vendo coisas que não deveríamos ver. Estamos falando, reproduzindo coisas que a gente não deveria reproduzir. Estamos frequentando lugares que a gente não deveria frequentar, Senhor. Estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer, Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, de cada irmão aqui nessa manhã, e nos liberta, nos transforma, nos restaura, para que possamos colocar em prática a Tua palavra, Senhor, para que possamos viver os princípios e os valores do reino de Deus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoa, Senhor. Te pedimos um dia abençoado, uma semana abençoada. Guarda-nos, Senhor, em tudo, no trabalho, na escola, na viagem, no lazer, e que em tudo as pessoas possam olhar para a gente e falar: você é um cristão. Por quê? Porque você pensa diferente, você fala diferente, você age diferente. Olha o nosso país, irmãos. Vivemos um período de impunidade, um período de corrupção, ativa ou passiva. Infelizmente, aqueles que deveriam dar exemplo, muitas vezes não dão. Vivemos um período de aumento, de multiplicação, de proliferação de falsos profetas. É só você ligar a sua televisão. Pessoas que se dizem ser pastores são bandidos, mercenários. Eu queria falar o nome do monte aqui. Só falam de dinheiro, só estão ostentando, são bandidos, mercenários, falsos profetas, canalhas, charlatões. Ah, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, do seu povo. Presbítero Denilson, vem orar, querido, finalizando e dando a bênção apostólica. Se Deus falou no seu coração, se você quiser compartilhar essa live, compartilhe, está no Facebook, né? Página Exposição Fiel das Escrituras. Que Deus abençoe os irmãos que participaram conosco pela nossa página. Deus abençoe a todos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? E você também que está nos assistindo pelas redes sociais também, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos agora também nesse momento, a gente está agradecendo a Deus por esse privilégio de poder estar aqui na casa dele, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse privilégio de poder estar aqui na tua casa, Pai, cultuando ao Senhor, porque o nosso culto é racional, ele é para o Senhor, e pela tua misericórdia, o Senhor falou conosco nessa manhã, Senhor, meu Deus. Oh Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, que nós possamos, Pai, não só sermos ouvintes da tua palavra, mas praticar aquilo que nós aprendemos aqui, Pai, nessa manhã. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, porque sem ti nada somos, meu Pai. E tem uma passagem do Senhor que fala na Bíblia: para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Nos ajuda a viver a tua palavra todos os dias, Pai, a todos os momentos da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, nós te agradecemos e oramos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Estenda as mãos, irmão. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Todos digam amém.